Boa tarde, meus amados, graça e paz. Eu estou aqui para compartilhar um sonho, uma revelação que o Senhor me deu em sonho. E antes de falar, eu quero bem rapidinho ler aqui sobre Joel 2, capítulo 2, que diz assim: a promessa da efusão do Espírito. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito. E aí você continua depois a leitura para que dê tempo eu falar o que eu tenho que falar. E aqui Pedro, ele em Atos, veja que Jesus já tinha sido assunto aos céus. Não pode dizer que aquela profecia foi uma coisa que já passou. Depois que Jesus foi assunto aos céus, Pedro, aqui em Atos, ele retoma essa palavra, diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do seu espírito derramarei, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos filhos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele fala da grande tribulação. Eu vou somente ler o verso a partir do 21, que ele diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então alguém, vou ler até aí, só do 21 ao 22. Então nós vemos o quê? Que durante a história da igreja, da Igreja de Jesus Cristo na Terra, desde que Jesus foi assunto aos céus, sabemos que em Jerusalém começou essa grande perseguição, porque aqui Jesus começa a falar sobre isso, porque os discípulos perguntaram a ele: o que acontecerá nesses dias? Como saberemos qual será a tua vinda? Então, não era a primeira vinda, ele estava falando da segunda vinda do Senhor. Ele diz aqui: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, quando Jesus estava falando da grande tribulação que haveria de vir. Então a gente sabe que sempre houve a perseguição dos fiéis. Sempre houve. Quando houve a perseguição, a primeira ali em Jerusalém, o povo foi disperso e foi onde mais foi difundido o evangelho, cresceu. Ele foi difundido ali, na perseguição, na diáspora, né? Aconteceu ali e o povo foi espalhado pelo mundo. Foi um tempo onde mais o evangelho foi difundido, né? Então, o que é que eu quero dizer? Eu não estou dizendo, não quero falar de se a igreja vai. Eu não vou falar do arrebatamento da igreja que será arrebatada antes ou depois da grande tribulação. Isso não me interessa. Em parte, sabe? Eu gosto de escatologia, mas aqui nesse momento não. Aqui nesse momento eu só quero dizer a você que você precisa se preparar. Foi o que Pedro disse. Olha, aqui em Atos. Ele diz assim: arrependei-vos. Cadê, meu Deus? Desde esse tempo, arrependei-vos, Atos 2, 38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Bom, eu quero falar da vinda do Senhor. Há uns 15 dias atrás, ou mais um pouquinho, não lembro bem, eu disse: Senhor, o Senhor tem prometido na sua palavra, tem dito, e muita gente tem tido sonhos e visões do Senhor, como eu já tive visões do Senhor. Mas assim, eu queria saber em relação à sua vinda, se já está próxima, porque há um enxame de pessoas gravando vídeos e dizendo que teve um sonho com Jesus voltando. E eu queria que o Senhor me revelasse, isso fui eu e o Senhor no secreto. Eu queria que o Senhor me desse uma revelação, Senhor, da sua vinda. Então, quando eu acabei de orar, eu fui deitar na minha cama, dormi, e o que eu vi? O Senhor me deu uma visão. Muitas bolas, como se fossem bexigas douradas. Eram bolas de ouro. É como se fossem bexigas, flutuando e subindo.
flutuando e subindo. E eu olhava para cima e dizia, Senhor, são as bodas, está tendo festa no céu? Essas bolas subindo, essas bolas douradas flutuando, Senhor, essas bolas de ouro, se são as bodas, por que eu estou aqui? Aí quando eu dizia isso, eu digo, Senhor, fale comigo. Aí eu vi uma bola de fogo. Dessa vez não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo a bola de fogo. Quando eu dizia, Jesus, e ela vinha descendo e ia crescendo. Eu dizia, Jesus, eu estou aqui, Jesus, eu estou aqui, Jesus. Aí a bola se recolhia rapidamente ao céu. E eu começava a pregar para todas as pessoas que estavam. Isso foi na frente da minha casa, que eu tive essa visão no sonho. Eu estava na frente da minha casa, em frente da casa da minha vizinha, que fica de frente com a minha casa. E eu começava a pregar, Jesus, se prepare, Jesus está voltando. Se prepare, Jesus está voltando. E eu saía difundindo esse evangelho da preparação, porque Jesus estava voltando. Meus amados irmãos, meus amigos ouvintes dessa palavra, meus irmãos, se você está num caminho tortuoso, volte-se para Cristo. Arrependei-vos. Arrependa-se. Peça perdão ao Senhor e conserte a sua vida, porque Jesus está voltando. Não seja como as 5 virgens imprudentes que, quando no dia do bodas, a porta foi fechada, porque elas não estavam prontas. A sua lâmpada estava apagada. A sua lâmpada não tinha azeite na sua candeia e a sua lâmpada estava apagada. Prepare-se hoje, porque desde que você aceitou Jesus, é tempo de preparação. Agora não é tempo de se preparar, não. Desde que aceitou Jesus, é tempo de você se preparar para se encontrar com seu Deus, porque você é peregrino na terra, seu mundo não é aqui, sua terra não está aqui. Mas você vive uma vida completamente dissoluta, completamente no pecado. Arrependa-se e peça a Deus para perdoar, porque Ele é digno e fiel de perdoar. Só Ele perdoa seus pecados. Filhinhos, não pequei, porém se alguém pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que perdoa e purifica de toda a injustiça. Então, junte seus pés, porque o caminho é estreito e para você entrar no céu, você até nas portas da igreja você entra de qualquer jeito, mas no céu você não entra, porque haverá um caminho santo e o imundo não passará por ele. Então comece a se arrepender dos seus pecados, entregue a sua vida ao Senhor verdadeiramente. E você, meu amigo, que está ouvindo essa mensagem, que ainda não fez sua decisão ao lado de Jesus, corra enquanto é tempo, porque eu não sei se a igreja vai ser arrebatada antes ou depois da tribulação, mas o importante é que você esteja preparado, porque agora Jesus pode me levar você. Antes mesmo, no dia da sua vinda, de arrebatar a igreja. Todos os dias Jesus está arrebatando alguém, certo? Então, se prepare, porque Jesus está voltando. Isso não é conto de carochinha. O Senhor me deu essa revelação e Ele disse que daria. Essa promessa de Joel foi para os finais dos dias e que aconteceu desde o primeiro dia em que lá em Jerusalém desceu o Espírito Santo sobre todos que estavam ali esperando, que Jesus mandou que eles ficassem ali. Eu não vou demorar porque já são 8 minutos desse vídeo, vai ficar muito grande. Eu gostaria de falar mais, mas infelizmente não dá. Mas o mais importante eu já falei, se prepare, não tenha dúvida. Jesus pode estar voltando, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco. Deus querido Pai amado, perdoa nossas falhas e ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, porque sem seguir a santificação e sem seguir a paz com todos, ninguém verá o Senhor. É isso, meu querido, que eu queria dizer e disse. Está dado o recado, viu? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos ajude a chegar na sua presença. Amém?